Olá, pessoal! Então, nesse vídeo eu vou falar para vocês o que é o TOEFL e para que ele serve. Antes de continuar, eu vou pedir para que vocês se inscrevam no canal, deem like nesse vídeo porque é muito importante para o canal continuar crescendo. O TOEFL é uma prova, né, que mede os seus conhecimentos da língua inglesa. Mas tem outros testes também de proficiência que são aceitos para fins de imigração e para fins de estudo também. Por exemplo, o IELTS e o Duolingo English Test. Para mim, esses são os três, né, que eu mais vejo as universidades aceitando ao redor do mundo. Mas é claro que você pode encontrar outros testes de proficiência. O TOEFL ele foi reformulado recentemente, tem mais ou menos uns 2 anos. Ele é uma prova extensa, com muitas questões, um vocabulário extremamente robusto e diverso. Então, antigamente a prova tinha em média uma duração de 4 horas e meia. E agora você consegue fazer uma prova de 3 horas e meia. Então isso já melhora muito a qualidade da prova em que você vai fazer. Porque, pensa bem, assim, você fazer uma prova de 4 horas e meia, chega um momento que você já está tão cansado que você nem está demonstrando o que realmente você sabe de inglês. O TOEFL, ele é dividido em 4 partes. O Reading, o Listening, o Speaking e o Writing. Nessa nova reformulação do TOEFL, tem algumas novas características. Então, o Reading, ele continua tendo 3 textos, né? Então, geralmente você lê 3 textos, só que agora você apenas faz 10 perguntas para cada texto que você lê. Lembrando, gente, um detalhe bem importante, que as pessoas às vezes se assustam na prova, é que você pode ter uma passagem extra, ou seja, um texto extra no seu Reading ou um áudio extra no seu Listening, que não está valendo ponto, mas não tem como você saber qual é o extra. Então, faça a sua prova, o Reading e o Listening, como se tudo ali estivesse valendo ponto. Pois bem, essa é a parte do Reading. Então, você vai ter esses textos, vai responder essas perguntas. Para mim, uma boa dica, né, para se preparar para o Reading, ler, gente, é ler bastante e ler vocabulários bem complexos. Então, na minha época, né, eu fiz o TOEFL diversas vezes, eu lia muitos jornais, eu lia The New York Times, Washington Post, e também não dispensava os próprios practices para fazer o texto, porque eu acredito que o TOEFL tem uma maneira especial de fazer o reading. Então, geralmente são temas como, por exemplo, a história dos maias, o desenvolvimento dos mamíferos. É uma diversidade bem grande, assim, de temas que tem nessa prova. E apesar de todo, né, o nervosismo, o quanto foi difícil para mim se preparar para essa prova, eu aprendi muitos temas, assim, super interessantes. Então, é para você também desfrutar o momento, porque eu acredito que depois da minha preparação do TOEFL, que foi mais ou menos 1 ano e meio, o meu inglês chegou num patamar muito bom e que eu não tinha antes de me preparar para a prova do TOEFL. Então agora a gente tem a segunda seção do TOEFL, que é o Listening. O Listening, ele é composto de 3 a 4 passagens acadêmicas, que são as lectures. Você vai escutar, por exemplo, um professor falando um tema de business, de economia, de biologia. E aí, para cada áudio, né, que você escuta dessa passagem acadêmica, que é mais focado num professor dando uma lecture, você terá 6 questões. Então, escutou um áudio na sua prova falando sobre microeconomia, então você vai ter 6 perguntas para esse áudio que você escutou de microeconomia. Tem também de 2 a 3 conversations. Por exemplo, um aluno conversando com a secretária da universidade sobre um problema ou uma mudança que ele quer fazer. Mais ou menos é uma conversa mesmo, né? Como diz, é uma conversation entre um aluno e alguém, geralmente da universidade. E aí, nessas conversations, vocês vão ter 5 perguntas. Então, escutou um áudio de conversation, logo após vem as 5 perguntas relacionadas a isso. O listening foi a parte em que eu mais tive facilidade no TOEFL. Eu acredito que isso se deve à minha preparação maçante para o listening. Às vezes as pessoas me perguntam muito, ai Marina, você tem dicas de como se sair bem no TOEFL? E eu sou mais do modelo tradicional. Eu acredito que é muita prática. Ainda mais se você, por exemplo, não morou fora ou se você não tem muito contato com o inglês, que era o meu caso, a primeira vez, né, que eu fiz o teste. Eu fiz a primeira vez em 2017, mas para valer mesmo foi em 2018. Então eu nunca tinha morado fora, já tinha viajado. Mas então, de qualquer forma,
é escutar bastante. Gente, eu busquei escutar coisas que eu gostava. É claro que você tem que escutar de tudo, porque vai ter tópicos sobre tudo, mas às vezes eu tava cansada, mas ainda assim eu queria, né, escutar algumas coisas para melhorar o meu listening. Eu escutava um jornal que eu acompanho bastante, que se chama Democracy Now! No YouTube, mas você pode escutar qualquer jornal, né, na língua inglesa. Às vezes eu escutava também alguns TED Talks, às vezes eu colocava legenda, às vezes não. E uma parte importante do listening, que é para mim, né, a maior dificuldade dos alunos é que essas lectures, essas conversations que vocês têm na prova de vocês, elas geralmente duram 3 minutos, mas tem algumas que podem durar até 7 minutos. E prender a atenção e pegar todos os detalhes que tem no listening, isso pode ser muito complicado. Então, eu tomei notas, né? Então, eu escutava um áudio e eu tomei notas de todas as formas. Eu descobri que no final, para mim, valia a pena escrever quase todas as palavras que falava no listening, porque assim eu não me dispersava. Tem gente que gosta já de colocar apenas palavras-chave, mas isso vai de cada um. A terceira parte, né, a terceira seção do TOEFL é o speaking. O speaking, ele é composto de 4 perguntas. A primeira pergunta geralmente é de um assunto pessoal, assim, você dá a sua opinião, um lugar que você foi e gostou muito, um livro que você leu, por que você gostou desse livro. Já a questão 2, 3, exatamente, a questão 2 e 3, você tem que ler e também escuta um áudio, e às vezes você tem que dar, né, um report, falar o que foi falado, comparando a parte que foi lida e a parte que foi escutada. Já a questão 4, ela é uma questão também no mesmo modelo do listening, uma coisa mais lecture, assim, que é a professora falando sobre um tema. E aí, geralmente, você tem que explicar esse tema na sua resposta e falar se a professora deu algum exemplo ou não. E a última parte do TOEFL é o writing, é a minha preferida. Talvez seja porque eu me preparei muito na escrita, né? Quando a gente está aplicando para estudar no exterior, a gente faz muitas essays, que são textos que você fala de experiências, coisas que te marcaram. E eu gostava muito de escrever minhas essays, né? Uma parte muito importante do seu processo de estudar fora. Então, quando eu cheguei na minha época de fazer o writing do TOEFL, eu tinha escrito muito. Gente, e essa é a dica pro writing. Escreva bastante, use corretores para ver, né, se você está errando preposição, verbos. Eu usei muito o Grammarly, eu acho que é uma das melhores ferramentas. E aí a parte do writing, ela é dividida em 2 textos. O primeiro texto, você vai ler o texto e depois você vai escutar, e na sua resposta, né, no texto que você produz, você tem que comparar o que você leu com o que você escutou. E já o segundo texto do writing, que ele tem uma duração de 30 minutos, que você deve escrever mais ou menos 400 a 450 palavras para ter uma nota ótima no writing, você fala, né, sobre algo pessoal. Eu acredito que a minha pergunta da minha prova no writing foi por que era importante conhecer novas culturas. Era para eu falar se era importante ou não, se tipo eu agree or disagree. E aí enfim, eu acho que nessa parte também vale muito a pena a criatividade. O que você escrever no seu writing, ele não precisa ser verdade. Então, por exemplo, eu falei que eu tinha viajado para a China, que eu tinha uma amiga que morava em Estocolmo, para exemplificar o que eu queria falar, né, como minha resposta. O writing, gente, muito importante, ele não segue o modelo, por exemplo, Enem. Ele geralmente tem um parágrafo de introdução, tem outros 2 de desenvolvimento e a conclusão. Mas não se enganem, isso não é nada parecido como, por exemplo, vestibulares que a gente faz no Brasil. Gente, eu espero que tenha ficado mais claro como é o TOEFL. Eu vou fazer mais vídeos, eu vou fazer uma série de vídeos falando sobre o TOEFL, porque é um assunto que eu gosto muito. Eu falo que eu penei muito para passar no TOEFL, então é isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo.